Os fortes, os fracos e os ídolos do coração é o tema da mensagem de hoje. Eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Hoje nós vamos trabalhar os versos 4 a 13, mas eu vou ler os 3 primeiros que foram objeto da mensagem de domingo passado. O título, então, os fracos, os fortes e os ídolos do coração. Diz assim a palavra de Deus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Essa é a palavra do Senhor. No final das contas, a vida de uma igreja local, irmãos, o pecado que sempre nós combatemos, e principal, que é a base de todo o nosso pecado, é a idolatria de nós mesmos. De um jeito ou de outro, como disse John Piper certa vez, o primeiro ídolo a quem você adora é aquele que você vê no espelho. E depois disso, ele continua sendo basicamente o sustentáculo dos nossos erros, dos nossos pecados, de todo tipo de idolatria. Todo pecado envolve algum tipo de idolatria. Todo pecado envolve algum tipo de afastamento do Deus verdadeiro, envolve nós nos voltarmos para alguma coisa que não é o Criador. Seja o que for na criação. Pensamento, raciocínio, conceito, filosofia, ideologia, pode ser família, casamento, ministério, pode ser carreira, pode ser qualquer coisa. Pode ser filho, pai, mãe, esposa, marido, dinheiro, poder, prazer sexual e todas as outras coisas podem tomar lugar. Qualquer coisa que não seja o Criador, aliás, como foi dito aqui hoje já, que toma o lugar principal da nossa vida, constitui-se um ídolo. Evidentemente, crentes não são idólatras. Crentes são adoradores do Deus vivo. Mas, de vez em quando, um ídolo pontua aqui e ali na vida do crente. E nós precisamos estar atentos a isso. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele usou essa expressão. É uma fábrica de produzir ídolos. O coração humano é assim. Mesmo depois de salvos, nós lutamos ainda com essa tendência. Nosso coração, que era incapaz de olhar para Deus, nosso coração que ainda ia buscar adorar alguma coisa, todo ser humano é adorador. Eu não gosto muito dessa expressão geração de adoradores que alguns usam por aí, porque todo ser humano é adorador. Todos nós nascemos para adorar. E todos nós nascemos para adorar o Deus verdadeiro. Com a queda, com o pecado dos nossos primeiros pais, com todos nós temos nos tornado pecadores, o que acontece? Isso não muda.
O coração continua procurando alguma coisa para adorar, só que agora ele se tornou incapaz de perceber o verdadeiro Deus. Então ele vai se voltar para alguma coisa. Entende? Você imagina assim aquele sensor, aquele androide, aquele robô que perdeu o sentido e agora ele busca a próxima coisa, alguma coisa. Ele não consegue mais localizar o principal. Então ele precisa de qualquer coisa, ele vai buscar, ele vai se fixar em alguma coisa. É assim que é o coração humano. Ele continua buscando um objeto de adoração. Incapaz de ver, incapaz de perceber, incapaz de chegar ao único que deveria ser o seu objeto de adoração, o Deus verdadeiro, o seu próprio Criador. Ele se volta para qualquer outra coisa. Alguma coisa na criação. E isso é idolatria. Já vimos que a questão, Paulo, com o pessoal aqui, é que não era bem o problema da comida. Nós já aprendemos isso no ano passado, você lembra? Nós temos essa tendência de buscar receitas. Nós não gostamos de lidar com princípios. Você chega para o pastor da igreja, você chega para o professor da escola dominical, você chega para o crente mais antigo e você quer que ele diga sim ou não. Né? Seria bom, né? Nós gostamos dessas provas, né? Chamamos de prova objetiva. Você marca lá uma resposta só e pronto. Se for então de sim ou não, então essa objetividade é em tal grau que você esquece que você tem 50% de chance de errar. Né? E não dá para recuperar. Mas nós gostamos disso, né? Pastor, eu posso fazer isso ou não posso? Pode. A gente nem calcula como isso é absurdo, né? Pastor, eu posso dançar ou não? Pastor, eu posso ouvir música assim ou não? Se eu gostar de assistir um filme, isso é pecado ou não é? O pior disso tudo é que você vai encontrar pastores que vão dizer, pode sim. Não, não pode não. E ponto, acabou. E a autoridade é daquele pessoa. A autoridade não é da Bíblia. Ele não abre a Bíblia para você. Ele simplesmente diz, crente não faz isso. Crente tem que fazer aquilo. E aí nós colocamos uma tradição humana, exatamente como os antigos fariseus, na nossa adoração ao Senhor. No nosso relacionamento com Deus. Paulo não tem essa dificuldade. Ele identifica o problema. Ele identifica que o problema é a atitude deles. Tanto que ele não começou a tratar, como vimos no domingo passado, do problema em si. Ele começa no versículo 4. Você vê que ele dá como se fosse dois inícios. O primeiro, ele se refere àquela carta que foi enviada para ele para tirar algumas dúvidas ou, como alguns outros pensam, para contestar o que Paulo tinha ensinado anteriormente. Pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Podemos manter as duas coisas em mente. Certamente havia pessoas lá, e por isso que você acha tão espantosa assim a carta aos Coríntios e aquela igreja, certamente havia pessoas lá que discordavam do que o apóstolo ensinava, que não faziam o que ele tinha ensinado, e a igreja tinha várias dificuldades por causa disso. Seja como for, ele começa fazendo referência a essa carta. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, essa expressão aqui, que no texto em grego significa concernentemente a, no sentido de que vocês me falaram a respeito disso e agora estou abordando esse assunto. Só que ele não entrou no assunto diretamente. Por isso, um reinício aparente no verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, então agora eu vou tratar. Depois de ter dito o quê? Depois de ter dito que o problema de vocês é a atitude de vocês. Por isso eu não vou me preocupar agora em dizer o que vocês podem ou não fazer. Eu vou me preocupar nos próximos versículos, Paulo poderia dizer, em tratar das implicações das atitudes de vocês, ou da atitude que vocês estão tendo. Eu vou tratar dessas implicações. Eu quero que vocês pensem sobre o que vocês estão fazendo. Todo pai, toda mãe decente, sério, sabe o que isso significa, não é? Porque se você é um pai decente, uma mãe decente, você já falou para o seu filho, para a sua filha, em algum momento, vai para ali e fica sentado pensando no que você fez. Não é? Vai para lá. Se você não fez isso, você está perdendo um excelente método educacional. Vai para ali e pensa no que você fez por um tempo. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Vamos pensar sobre o que vocês estão fazendo. Vamos pensar sobre as implicações do que vocês estão fazendo. Vamos pensar sobre o escopo, a base, os pressupostos dos argumentos que vocês estão usando para fazer o que vocês estão fazendo. Né? Antes de eu dizer para vocês simplesmente pode ou não pode. Deus não quer filhos que simplesmente tenham uma cartilha lá dizendo um manualzinho para posso fazer, não posso fazer. Deus não quer isso. Deus quer filhos que cresçam, que amadureçam, que se pareçam cada vez mais com seu filho unigênito.
com seu Filho, que é o Redentor, que é o nosso Redentor. O objetivo é esse, que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo, que nós vamos, como diz Paulo em outra carta, que nós atinjamos a maturidade, aquela estatura de varão perfeito, usando a expressão da antiga tradução. Esse é o objetivo. E não que sejamos eternas crianças que toda hora tem que perguntar, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É bom que nossos filhos perguntem isso, né? Crianças que estão presentes aqui, vocês devem perguntar sempre aos seus pais isso. Vai chegar um momento que essa pergunta vai mudar. Mesmo para vocês, crianças. Mesmo para vocês, essa pergunta vai mudar. Vocês vão crescer. Vocês vão amadurecer. Mas essa pergunta não vai deixar de existir se houver um bom relacionamento pai-filho, mãe-filho. Não vai deixar. Você vai continuar perguntando. Não agora sim, se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Você já vai mudar a pergunta um pouquinho, né? Pai, mãe, o que você acha disso? Eu estou pensando em fazer isso assim e tal. Você pensa disso? A decisão muitas vezes será sua. Talvez agora você já seja casado, não é mais a criança, já seja pai, já seja mãe, inclusive, mas não é razão para não continuar perguntando. Pai, mãe, o que você pensa disso? A gente faz isso até hoje, eu faço isso até hoje, não com o pai, com a mãe, até porque o Senhor já os chamou, mas com outras pessoas, né? Com pessoas que eu acho que podem me ajudar. Na verdade, é uma demonstração de sabedoria quando você procura aprender alguma coisa. Aliás, o que Paulo disse nos primeiros 3 versos aqui é o seguinte, irmãos, só o humilde aprende. Só o humilde aprende. E essa era a situação deles. Eles não estavam querendo aprender, não estavam querendo crescer, e ao invés de crescerem saudavelmente, como crianças, cuja pergunta vai mudando, a dependência continua, a nossa dependência de Deus vai continuar, assim como o nosso relacionamento com nossos pais e mães terrenos vai continuar, e se for saudável, nós ainda vamos fazer perguntas, mas as perguntas vão mudar. Não é mais, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Da mesma forma, Deus espera que seus filhos façam perguntas mais maduras a respeito das situações, a respeito da vontade de Deus. Que eles conheçam mais a vontade de Deus. E não sejam crianças que ficam eternamente lá, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Mas diz sim ou não, pastor. Né? Não, não é assim. Deus não nos trata como se nós fôssemos deficientes espirituais, embora às vezes nós hajamos como se fôssemos deficientes espirituais. Então, Paulo já ensinou isso para eles. O problema de vocês é a atitude. Vocês acham que o conhecimento de vocês justifica tudo. Tá? Só que Paulo não disse isso ainda. Paulo vai dizer isso agora. O que ele disse foi o seguinte, olha, conhecimento incha. Conhecimento leva a orgulho, leva a inflar. Amor edifica. Paulo não é contra o conhecimento, nós já vimos isso. Vimos que o conhecimento é essencial. Não existe vida cristã sem conhecimento em algum grau, mas o conhecimento não é suficiente. E nós vimos também que o amor é o grande teste do conhecimento. Paulo agora vai explicitar isso nas ações dos coríntios. Então, vamos lembrar que essa aqui é a seção mais longa da carta. Ela começa em 8:1 e vai até 11:1. Até 11:1, Paulo vai tratando desses assuntos da idolatria, né? E ele vai passar pela ceia, ele vai passar pelo próprio ministério apostólico, mas ele ainda vai estar tratando dessas questões até encerrar lá no primeiro versículo do capítulo 11. Atentos a isso, vamos verificar agora algumas peculiaridades do texto aqui. A primeira coisa que você vai observar, irmãos, é que você pode pular do verso 4 para o verso 7 sem problema. Vamos tentar? Eu vou ler o 4 e vou ler o 7, olha só. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento e continua. Não fez sentido? Claro que fez sentido. Nós sabemos que não existe esse negócio de ídolo. Ídolo é um negócio que a pessoa fala, mas não, aquele Deus não existe. Ele não representa uma divindade verdadeira. Ele não representa nem uma subdivindade verdadeira. Não existe. É o que Paulo está tratando aqui. Se você já leu a primeira carta aos Coríntios, talvez você esteja aí, porque a gente é apressadinho, né? Já tem lá. Mas, pastor, lá no capítulo 10 ele vai dizer que o ídolo, na verdade, é um demônio. O que significa isso? Significa que você vai ter que vir a pregação do capítulo 10 para saber o que é. Tá? Hoje aqui vamos nos prender ao que Paulo está dizendo. E o que ele está dizendo é o seguinte, não existe ídolo.
Na realidade, isso não existe. Quando você procurar no universo, se você tivesse olhos divinos para ver todas as coisas, você não ia achar essa coisa representada pelo ídolo, essa semidivindade, essa subdivindade, essa divindade que fosse. Não existe. Paulo está dizendo, só existe um Deus verdadeiro. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Só que Paulo gosta de digressão. Será que as crianças sabem o que é uma digressão? Claro que as crianças sabem. Se tem gente que sabe o que é digressão, é criança. A criança sabe disso. Principalmente quando ela fica um pouquinho maiorzinha e chega naquela idade de junior e de adolescente. A adolescente sabe o que é digressão. O que é digressão? Você pergunta para um adolescente, ele vai dizer, digressão é que meu pai ou minha mãe vai dizer assim, filho, não faz isso e ponto. Não, ele fala assim, não faz isso. E aí faz um sermão de meia hora, fala um monte de coisa para depois voltar e dizer, não faz isso, viu? É isso que é digressão. Esse tempo ali. Mas digressão é um pouco mais do que isso, na verdade, né? Paulo gosta muito de digressões. Ele já fez isso aqui. Lá no capítulo 1 a 3, você vai ver a digressão que ele faz, porque ele fala sobre eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, lembra disso? Aí ele faz uma digressão falando sobre o quê? Sobre o Evangelho, sobre a cruz, sobre a loucura que é você criar divisões em cima de seres humanos. Aí lá no capítulo, quando ele retorna isso mais à frente, ele volta a falar sobre Paulo, Pedro, Apolo, ele fala sobre isso. Estou retomando o assunto. É preciso que você leia com cuidado, Paulo, porque ele faz isso muitas vezes em suas cartas. Aqui ele faz uma digressão. Os versos 5 e 6 são um grande parênteses que estão aqui, né, em que ele para falar alguma coisa sobre isso. Ele quer esclarecer, ele quer aprofundar um pouco mais essa ideia de que só existe um Deus verdadeiro e que ídolo não existe coisa nenhuma. Então, no versículo 5, ele diz, porque, está vendo? Ou se fosse hoje, se ele fosse carioca, ele diria, então, aqui, ao invés de porquê, mas a função é a mesma, então, ao invés dele dizer logo, né, quem tem que dizer logo, olha, nem todo mundo tem esse entendimento, viu? O ídolo não existe, nós também só temos um Deus verdadeiro, nem todo mundo tem esse entendimento. Só que antes de falar isso, ele, então, acontece que, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu, quer na terra, porque ele sabe que os coríntios, a igreja de Corinto, era formada por gente que tinha vivido naquilo muito tempo e que ainda vivia cercada por aquele conceito o tempo todo, o tempo todo. Falando com nossos missionários lá na Ásia, né, eles disseram assim, é muito estranho aqui, assim, o fato de que você está cercado por uma falsa religião todo o tempo, cada esquina. Aí eu disse para eles assim, bom, vocês estão em boa companhia. Vocês lembram de Daniel, na Babilônia? É que nós não sabemos o que é isso. Nós vivemos num mundo secularizado. Você vai passar por aqui, você vai ver igrejas e outros lugares de reuniões religiosas, das diversas religiões, mas não é isso que caracteriza a nossa sociedade. Pelo contrário, a nossa sociedade se caracteriza pelo quê? Viva a sua religião na sua casa. É o lockdown religioso. Faça a religião na sua casa. Na rua não. Não viva de acordo com os princípios da sua religião, principalmente nas políticas públicas. Quando você vai falar alguma coisa com seus valores cristãos, vem logo alguém para dizer, não, deixa esse negócio de religião em casa. Você poderia responder para essa pessoa, então, se você deixar a sua, eu também deixo a minha. Só que ninguém deixa, porque todos nós agimos religiosamente. Quando a pessoa diz assim, deixe sua religião, ela quer dizer assim, deixe sua crença no seu Deus em casa. Ela está fazendo uma afirmação teológica. Ela está dizendo assim, Deus, se existe ou não influencia aqui. Espera aí, mas quem deu o direito de você dizer isso? Isso é uma afirmação teológica. Você pensou sobre a divindade, decidiu que ela não existe ou que ela não se importa. Decidiu que se ela existir, ela não tem nada a ver com isso aqui. Só que o meu conceito é justamente o oposto desse. Por que você pode colocar e impor o seu conceito e eu não posso impor o meu? Você precisa demonstrar para essas pessoas que elas estão sendo religiosas quando elas dizem para você deixar a sua religião em casa. E isso foi uma digressão. Né? Voltando para o texto. Voltando para o texto. Nós não temos ideia realmente, a não ser que você viaje para certos lugares, do que é uma sociedade com a presença religiosa o tempo todo. Paulo sabia que eles estavam. Daniel, na Babilônia. Paulo, em Atenas, lá na Grécia, ele ficou tão perturbado, o espírito dele ficou tão assim, que ele, quando ele viu lá um altar até o Deus desconhecido, ele, é por aqui que eu vou começar. Esse é o ponto de contato, é daqui que eu vou começar.
Eu tenho visto vocês muito religiosos aqui, sabe? A tal ponto que vocês têm até isso aí. Então, é esse aí que vocês não conhecem justamente que eu venho falar para vocês. Então, nós não sabemos o que é isso, mas os coríntios sabiam. Por isso, Paulo tem que aprofundar isso aqui, tem que lembrar, né? Ele está falando à igreja. E ele está falando a pessoas na igreja que dizem que têm conhecimento. Elas sabem, elas conhecem bastante da fé, da doutrina, de Deus, da verdade que só existe um Deus. Ele já admitiu isso junto com elas. Todos sabemos que só existe um Deus e que ídolo não existe. Não é suficiente saber isso se isso não leva você a agir corretamente com todas as implicações do que isso significa. Que significa o quê? Se esse Deus existe, como ele é? O que é que ele quer? O que é que ele pensa de mim? E já dando spoiler do restante da mensagem, o que Paulo vai dizer é o seguinte: esse Deus exige que você ame seu irmão, que você tenha cuidado com ele, a ponto de você dizer não para si mesmo. E esse é realmente o grande ponto, o grande display do que é liberdade. Essa é a natureza da verdadeira liberdade. É quando você é capaz de dizer não para você mesmo, naquilo que é seu direito, naquilo que é seu desejo, e você diz não. Existe um valor maior pelo qual eu não vou fazer isso, embora eu pudesse fazer, embora eu tivesse até o direito de fazer, mas eu não vou fazer. É isso que Paulo está dizendo. Ele quer aprofundar justamente isso. Não basta você conhecer Deus nesse sentido que vocês estão dizendo. Não, eu conheço, eu estudei muito, eu ouvi suas pregações, Paulo, eu sei bem. Só que as implicações dessa pregação, as implicações, os desdobramentos, os desenvolvimentos desse conhecimento não estão de acordo com o próprio conhecimento alegado. Porque se você desconhece Deus, não vai saber que ele vai se importar com os fracos na fé. Então, eu podia ir embora agora, porque eu já dei spoiler do restante da mensagem, né? Mas não. Vamos continuar. Paulo diz, verso 5, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, como vocês sabem aí em Corinto, né? Quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, que Paulo está se referindo aqui, provavelmente está a divindades e as subdivindades que serviam de acesso, de mediadores, né? Os gregos chamavam, às vezes, de demiurgos, né? Semidivindades que estavam mais ao alcance do ser humano do que outros, e por aí vai. O que Paulo está dizendo é, ainda que exista esse pessoal aí, deuses e senhores, deixa eu falar para vocês, deixa eu lembrar para vocês sobre o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor. Assim, tem muita gente dizendo aí, deuses, muitos senhores. A nossa versão corretamente coloca essas expressões aí no versículo 5, entre aspas, você está vendo? Né? Deuses, senhores. Deixa eu falar agora realmente, vamos lembrar um pouquinho aqui aquela lição de escola dominical que eu dei para vocês aí em Corinto, quando eu estava aí. Como há muitos deuses e muitos senhores, verso 6, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, tudo foi feito para Ele, todas as coisas, tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Vamos lembrar disso? É o que Paulo está falando para Corinto. Vamos lembrar disso. De quem são todas as coisas e para quem existiam, para quem nós existimos. Nós, seres humanos, e particularmente nós, os crentes. É o que Paulo está dizendo para eles aqui. Há um só Deus, Ele é o Pai. E o Pai é dono de todas as coisas. E nós existimos para Ele. É para Ele que nós existimos. Você existe para Ele, é o que Paulo está dizendo à igreja. Vocês existem para Ele, lembre-se disso. Entendeu? Ou seja, você já tem que tomá-lo como referencial. Vocês têm que tomá-lo como ponto de partida para tudo que vocês fazem. Vocês têm que tomá-lo como amparo moral para qualquer coisa que vocês forem fazer ou deixarem de fazer. E Paulo continua. E um só Senhor. Então havia muitos deuses e muitos senhores, mas há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, todas as coisas foram feitas através dele, pelo seu poder, pela sua pessoa, foi através de Jesus, através do Filho, e por meio de quem também nós existimos. Nós existimos para o Pai e nós existimos por meio de Jesus. A existência de vocês acontece, vocês só podem andar até o templo que vocês querem ir lá comer coisas sacrificadas aos ídolos porque vocês sabem que podem, que aquilo não é nada e que aquilo não significa nada, que aquilo não vai fazer mal nenhum. Vocês só podem dar um passo depois do outro e fazer isso
Porque vocês existem, e vocês existem não por força própria, não por autonomia de vocês, mas através do Senhor, o único Senhor, que é o Senhor Jesus. E aí ele volta para o versículo 7, que nós já vimos, ele poderia ter pulado direto para ele, mas ele quis botar essa base aqui. Vamos lembrar a lição da escola dominical? Pessoal aí em Corinto, vocês são muito espirituais, tem gente aí que conhece, né? Se você conhece, você vai lembrar que eu ensinei isso. Nós pertencemos a Ele, nós existimos para Ele, nós fomos criados através dEle e nós existimos através dEle também, do Pai e do Filho. Vamos lembrar disso? Tenham isso em mente. O pessoal devia estar assim, como é que ele vai chegar no ponto? Não, ele já chegou no ponto. Esse é o ponto. Ele vai deixar isso mais claro, mas ele já chegou no ponto. Irmão, a gente precisa ter a ideia de que Deus não está, eu vou reforçar isso, Deus não está criando pessoas que olham para um mapinha, um manualzinho, uma receita para fazer, não fazer. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer filhos que se pareçam com Jesus, que tenham o caráter de Jesus, que façam as escolhas que Jesus faria. Tá? Eu não preciso ler aquele livro, um livro muito interessante que eu li na década de 70 ainda, né, em seus passos, que faria Jesus. Esse livro tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que ele é um bom drama, uma boa dramatização numa novela cristã, numa novela evangélica, para você ver as implicações, todas as implicações de você viver de acordo com a vontade de Jesus. O que tem de ruim nele é porque as pessoas vão para ler um livro desse, às vezes, como uma espécie de manual também. Ao invés disso, uma boa história para encorajar, uma boa história para enlevar o espírito, para fazer você pensar sobre as coisas de Deus, não, a pessoa começa a querer fazer aquilo. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nessa situação? E aí pronto, você faz uma espécie de legalismo, que não tem direção bíblica, não tem direção espiritual. Você quer saber o que Jesus faria numa situação? Conheça Jesus como revelado na Bíblia, leia a Bíblia, leia muito, memorize a Bíblia, leia, releia os evangelhos, a história de Jesus, a vida de Jesus e tudo que a Bíblia ensina a respeito dele. É assim que você vai conhecendo Jesus, é assim que você vai, a vontade dele vai se tornando cada vez mais clara. Não é para fazer perguntas ao universo, perguntando o que ele faria na situação. Ele se casaria com essa moça ou não? Ele se casaria com esse rapaz ou não? Ele obedeceria seu pai ou sua mãe nessa situação ou não? Entendeu? Então o livro é bom, se você achar, ele ainda se vende, ainda se encontra aí, mas se você achar, é uma boa leitura. Mas não vá usar como manualzinho. Você já tem um livro, esse aqui, para saber a vontade de Deus, para conhecer o Senhor Jesus. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento, né? Paulo diz, então ele já afirmou, nem todos têm o conhecimento que vocês têm. Sim, Paulo. Por isso é que a gente não está nem aí para eles. Quem mandou eles não saberem? Era isso que muitos deles pensavam. Eu sei que o ídolo não é nada. Eu posso ir lá, eu posso sentar na mesa, eu posso comer lá e estou lá com meus amigos. Olha, eu estou com meus amigos, porque eles estão lá. Eu não tenho que evangelizar, Paulo? Se eu tenho que evangelizar, onde eu vou encontrar esse pessoal? Tem um monte de lugar para você encontrar qualquer amigo não crente, irmão. Você não precisa encontrá-lo numa situação em que ele está exercendo algo da religião dele. Uma vez uma pessoa ficou muito chateada porque eu não fui à missa de 7º dia. De uma pessoa não crente, cujo sepultamento eu fiz. Porque a família era da igreja. Ele não vai à missa de 7º dia? Não, eu não vou a nada numa igreja católica. Fazer o quê? Me diz fazer o quê? Corroborar? Assinar embaixo? A não ser que eu vá e diga assim, olha, eu estou aqui por você, porque isso aí não significa nada para mim. Aí pronto, poxa, você é grosseiro e tal. Aí você fica calado mesmo, você está assinando, querendo ou não. Ah, veio aqui. Não, o pastor esteve aqui sim, esteve com a gente. Foi. Ah, achei muito bonito. Ele é pastor, mas ele é legal. Você imagina Paulo fazendo isso? Lutero fazendo isso? John Knox. Você conhece um pouco de John Knox, então você sabe que não tem jeito de fazer. Jesus fazendo isso? Não faria. Uma coisa é você andar com os pecadores. Aí você vai encontrar Jesus com as meretrizes, você vai encontrar Jesus com os publicanos, você vai encontrar Jesus no meio dos pecadores. Você não vai encontrar Jesus fazendo o que os pecadores fazem, corroborando o que eles estão fazendo. Não vai. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. E esses irmãos não tinham cuidado com isso. Paulo, eu sei.
Se eles não têm conhecimento, o problema é deles. E Paulo diz, vamos ver se é mesmo deles? Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Aqui eu preciso falar, primeiro, alguns acostumados. É óbvio que Paulo está falando de cristãos novos, acostumados àquele ambiente, vivendo aquele ambiente o tempo inteiro, tudo cercado de religião, tudo cercado de ídolo, aquele negócio todo ritual acontecendo, toda decisão tomada, a comida que se compra no mercado era oferecida, como já vimos na semana passada. E aí ele crê em Cristo. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela não sofre uma lavagem cerebral. Seria até bom se sofresse, né? Dá vontade de fazer isso, né? Para você ver como seria ruim. Porque se eu acho que é uma boa ideia, e Deus já acha que não é assim que ele faz, então não seria bom. Deus não cria marionetes, Deus não cria robozinhos. Deus cria filhos que têm que crescer, que têm que amadurecer. Então, esses são crentes novos. Como a mente não muda assim de uma hora para outra, tirar o costume é difícil. Eu me lembro quando preguei, fiz a exposição do livro de Atos, chegamos lá em Jope, Pedro, na casa lá de Simão Curtidor, lembra disso? Recebe a visita dos enviados de Cornélio, que tinha tido aquela visão, chama Pedro, ele está lá em Jope, vai lá. Aí, enquanto eles estão batendo lá embaixo, tocando a campainha, Pedro está lá no terraço esperando a hora da comida, né, como bom crente, né, bom crente está sempre esperando a hora da comida. E aí o Espírito Santo diz para ele, Pedro, você tem que largar esse costume aí. E é difícil para Pedro. Desce lá o troço do lençol, aquele monte de comida, aquele monte de animal lá. Pedro, mata e come. Está com fome? Mata e come. Parece até minha mãe antigamente falando isso. Está com fome? Vai na rua, mata um homem, tira a tripa e come. O que uma criança pensa disso, né? Ela cresce saudável. A mente dela começa a pensar certas coisas, né? Pelo menos não dou tirar a tripa, né? Já é alguma coisa. Mata e come. Ele disse, eu nunca, jamais, que é isso? Eu nunca botei coisa imunda na minha boca. 3 vezes o lençol, não chames impuro aquilo que Deus purificou. Como Pedro não entendeu, Deus desenhou para ele. O Espírito Santo fala para ele, olha, esses homens estão aí, fui eu que enviei, vai com eles. Aí você imagina que Pedro andou 2 dias com eles, porque eles andaram, pernoitaram num lugar e foram até chegar em Cesareia. E então, Pedro foi conversando com esse pessoal, e foi para entender a situação. E ainda entendeu mal. Quer dizer, ele começou a entender, mas deixar costume é difícil. Então, costume é uma coisa difícil. Você está acostumado com aquilo, é difícil. Eu me lembro de uma amiga que finalmente percebeu que ela não precisava guardar o sábado. Crente, mas assim, muito vinda do adventismo, então quando ela percebeu isso, aí ela, sim, eu entendi. Aí encontrei ela uma semana depois. Trabalhávamos juntos e ela disse, sábado passado, eu não sabia o que fazer. Acordei e agora, o que eu faço? Tinha o costume de todo sábado estar cumprindo a lei num culto, né? E Pedro, você sabe que ele não entendeu bem o negócio, porque assim que ele põe os pés na casa de Cornélio, ele diz assim, vocês sabem que para um judeu é imundícia entrar na casa de um gentio, né? Não é exatamente a melhor coisa para você dizer antes de pregar. Entendeu? É difícil. Paulo sabe disso. Até agora estão acostumados a isso. Você quer que isso entre na cabeça deles, porque você já adquiriu conhecimento. Então, aqui eu preciso fazer também uma diferença entre o falso fraco. O falso fraco é aquele que não é novo convertido. É aquele que já está na igreja há muito tempo, mas fica cheio de ui. É o mimimi gospel. Você não pode fazer isso. Está na igreja há quanto tempo, irmão? 20 anos. Aí vê você fazendo alguma coisa. Você não pode fazer isso, tá bom. Irmão, abre aqui na Escritura e mostra. Ele não tem como fazer isso, ele está condenando um negócio que ele não devia condenar. Esse é o falso fraco, ele quer apenas controlar os outros. Paulo não está falando desse pessoal. Irmão, quando você pensar nesse negócio de escandalizar o fraco, não é aquela pessoa que
Mas, gente, pode fazer isso? Se pode, se está na Escritura. Lembra do que eu falei? A coisa que a Bíblia diz que tem que fazer, tem que ser feita. A coisa que a Bíblia proíbe, tem que ser proibida. E há situações que você pode ou não fazer, como essa daqui, por exemplo. Você pode ou não fazer, né? E vai depender da circunstância. Então, se uma pessoa fica em dúvida sobre uma coisa que a igreja faz, não é para você ficar calado. Esse irmão é novo, eu não sei. Tá... Não, irmão, é para você abrir a Bíblia, ou se você não for capaz de fazer isso, chama alguém que seja e fica junto para você aprender. Eu já disse, nossa igreja não é abstêmia. Nós não condenamos bebida alcoólica. Eu não posso fazer isso, porque a Bíblia não faz isso. Eu não tenho essa autoridade. Mas, pastor, então eu sei tudo que está implicado aí, e aí eu ia jogar para você tudo que está implicado em ligar uma televisão. Você já está jogando televisão fora da sua casa? Já está? Eu sei tudo que está implicado num pandeiro. Vamos jogar fora pandeiro? Se é que tem alguém aí que tem pandeiro? Não é assim que a gente faz. A gente vai para a Escritura. Se você descobrir a Escritura diz não, então é não, ponto final, acabou. Então, falso fraco é aquela pessoa que vive condenando os outros, está 50 anos na igreja, está 20 anos na igreja, está 10 anos na igreja, não cresceu nada e fica apontando, você não pode fazer, isso não pode, isso não pode. Não, chama essa pessoa, abre a Bíblia com ela, diz, se você me demonstrar, vamos lá, demonstra aí. Senão você precisa amadurecer, irmão. Você precisa crescer, irmão. Cresce, irmão. Deus quer filhos que cresçam e se pareçam com Jesus, não esse tipo que fica aí agora, porque ele criou uma mentalidade legalista, moralista, simplesmente e quer agora controlar a vida dos outros. Paulo não está falando desse fraco. Não é esse o fraco aqui. O fraco é esse que chegou agora, é esse com quem você tem cuidado, é esse que pode ter a consciência contaminada vendo as atitudes de alguém que tem conhecimento, mas não tem sensibilidade cristã. E é isso que Paulo está colocando para ele. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Isso provavelmente é um dito, um slogan dos coríntios, com o qual Paulo concorda, com o qual nós concordamos, porque é verdade. E Paulo não está falando aqui de qualquer comida, irmão, está falando de comida sacrificada a ídolo. Deixa eu falar aqui para a gente. Doce de Cosme e Damião. Está chegando aí o mês, né? Pastor, vou poder pegar então? É triste você antecipar isso, né? Provavelmente tem alguém pensando aqui, né? Paulo está dizendo o seguinte, olha, você comer aquele doce lá ou não comer, não vai nem melhorar, nem piorar você não vai ficar mais perto de Deus, nem mais longe de Deus por causa disso. Na coisa em si, no sentido absoluto da comida, né? Então a comida, ela tem, nesse caso aqui, e no doce de Cosme e Damião também, tanto valor absoluto como valor relativo. Quem estudou matemática aí? As crianças que estudaram matemática sabem que um número, um algarismo, né? Ele tem um valor absoluto, ele tem um valor relativo. O valor do 1 é 1, o valor absoluto. O valor do 0 é 0, coisa nenhuma. Pronto, tá aí. Mas você põe o 1 e o 0, né? E se o 0 estiver à direita do 1, aí é outra coisa. Aí mudou, aí é valor relativo, né? Agora esse 1 passa a valer 10. Agora esse 1 já indica uma dezena, né? Isso é valor relativo. A comida também tem. Então, em si, se você pega lá o doce de Cosme e Damião e põe na boca, meu irmão, o pior que pode acontecer é que você não sabe como aquilo foi feito. Tá? E eu conheço duas realidades. Minha mãe, durante 7 anos, por uma promessa feita, ela preparava doce de Cosme e Damião. Botava lá em cima da mesa. Aquele monte de saquinho que ela preparava. Tinha que passar a noite como uma oferenda ao santo. O que para mim era terrível, porque aquilo me aborrecia teológica e doutrinariamente nos meus 5 anos de idade. Não, eu só queria comer logo, sabe? Eu queria comer, mas não, tem que passar a noite aí. Amanhã você come. Isso é para distribuir a maioria, tá? Mãe, não está correto isso, é idolatria. Não, eu não sabia comentar nada disso. O que eu queria era comer, eu quero comer o doce. Entendeu? Mas eu conheço outra realidade também. De uma irmã convertida que falou, olha, tem pessoas que oferecem isso e como parte da oferenda elas cospem nisso. Cospem. Elas fazem isso. Uma irmã vinda de certa religião aí, e ela diz, isso acontece. Ah, então você não sabe de onde veio, você não sabe. A minha mãe preparava com todo cuidado, toda a higiene. Ela tinha muito cuidado naquilo lá, né? Apesar do erro que ela estava cometendo. Mas você não sabe. Agora, em si, a coisa ali, não tem nada. Nada. Mesmo de uma vez estar num dia desses, passeando com uma das minhas filhas de
assim, de bicicleta. Botei ela na frente, estava num lugar longe daqui. Estava passeando com ela lá e tal. Aí veio, era Corme Damião, um senhor vinha passando assim, de repente, quando passou pela gente, ele, um docinho para a criança, e botou assim, ela pegou o pacote, né, e eu passei, ele foi embora, eu fiquei com ela, com aquele pacote, só que as primas dela tinham sido criadas com outra orientação doutrinária, né? Aí pronto, aí vai você ser pai. Andei mais um pouco, parei assim com ela, filha, vamos conversar aqui, olha, aí fui explicar por que ela tinha que jogar aquilo fora. Isso aí não é nada assim, mas se suas primas que foram criadas de outra forma, se elas virem isso vai criar uma confusão na cabeça delas, vai criar confusão com os pais delas e vai dar um problema. Então, e não tinha nada, não tinha bolsa, não tinha nada para botar aquilo, nem para esconder se quisesse. Era só eu, ela e a bicicleta. Então, ela, pai, e tal, eu sei, filha, mas você não pode fazer isso. O papai depois compra doce para você e tal, mas você... Né? E aí ela pegou resolutamente... jogou fora. É isso que Paulo está querendo que eles façam, só isso. Que eles entendam isso. Esse é todo o argumento de Paulo. A comida não torna você mais crente, menos crente, se você comer ou se você não comer. Mas torna você um pecador. Verso 9. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. A palavra liberdade aqui é usada como direito, é traduzida como direito em outros textos. A palavra serve para as duas coisas. Ela serve para autoridade, ela serve para direito, ela serve para liberdade. Só que Paulo está trocando as palavras. Paulo gostava de fazer isso, trocar a coisa, né? Tinha um sujeito lá que se chamava Bar Jesus. Sabe o que significa isso? Bar Jesus significa, literalmente, filho da salvação. Ele chamou o cara de filho da perdição. O cara vivia lá perturbando, ele pregando o evangelho, lá, filho da perdição. Você é filho do inferno, você não é filho de Jesus, nada, não é filho da salvação, nada. E aqui ele faz a mesma coisa, ele chama a liberdade de tropeço para os fracos. É isso que ele está falando. Seu conhecimento pode estar correto. Estou argumentando isso, não, diz Paulo. Mas você, na verdade, sua liberdade virou pedra de tropeço. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? O que Paulo está dizendo é o seguinte, o problema não é comida. O problema é que você está querendo comer essa comida no templo lá do ídolo, porque você sabe que o ídolo não é nada. Seus amigos estão lá, então eu vou para lá. Não, isso aqui não é verdade, eu sei que não é. Então eu posso. Sim, pode. Mas se você fizer isso, você pode atingir aquele que é novo na fé, que ainda não tem o conhecimento, que é influenciado por tudo isso, vai ficar, no mínimo, confuso, e isso pode levá-lo, inclusive, a afastar-se da igreja de Cristo. A sua liberdade mudou de nome, ela virou pedra de tropeço. E é isso que Paulo está falando aqui. O que você tem, irmão, é liberdade ou pedra de tropeço? Nós vivemos numa época em que as pessoas querem direitos sem deveres. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na escola foi isso. Olha, tem direito, tem dever. É uma balança que tem que se equilibrar. Tem um, tem outro. Hoje a gente só quer direito. Você olha aí, o pessoal só quer direito. Meu direito, meu direito, meu direito, meu direito. Qual é o meu direito? Qual é o meu direito? E o dever que equilibra isso? Ninguém quer. Essas pessoas deixam de lado. E isso é grave, irmãos. Isso não é uma coisa tranquila, não. Isso não é um negócio, o pessoal hoje só quer... Não, irmão, isso desequilibra toda a possibilidade de uma sociedade mais justa. O pessoal vive falando essa expressão, né, sociedade mais justa, só com direitos. Ei, irmão, se todo mundo tiver direito, ou a maioria tiver direito, e ninguém tiver que cumprir deveres, algum grupo vai ter que contrabalancear isso. Vai ter. Não existe direito sem dever que, em algum ponto, alguém vai estar sobrecarregado para carregar todo mundo na costa que tem direito. Esse pessoal aqui, eu quero o meu direito de ir ao templo, porque eu sei que eu posso e pronto. E Paulo está dizendo, o seu direito, a sua liberdade, virou pedra de tropeço. Alguém chegar a você,
que tem conhecimento, sentado à mesa, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Ah, ele está fazendo então? Posso? Então, posso o quê? Posso? Não, a pessoa não vai dizer posso porque não quer dizer nada. Não, eu posso aquela comida oferecida ao ídolo. Ainda bem que esse aí era o Deus que eu servia antes de me converter. Ah, posso continuar. E às vezes pode se desviar também. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Aí a coisa piorou, né? Aí a coisa ficou séria. Ele traz Cristo, o Senhor, lembra do Senhor lá atrás? Através de quem nós existimos, através de quem tudo foi feito. Ele traz Cristo para essa equação. Desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm do fraco verdadeiro. Esse que é o fraco, esse é o fraco verdadeiro. O crente novo, o crente que ainda está aprendendo. Não é aquela outra figura que eu descrevi, não, que é o falso fraco, o controlador, o que quer mandar nos outros só. Ele não quer estudar a Bíblia, ele não quer entender o que a Bíblia diz, ele não quer se render ao que a Bíblia diz, mas quer controlar os outros. Desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Que coisa, né? Eles foram para Paulo, e aí, Paulo, pode ou não pode? Pensa aí se você pode ou não pode. Você está pegando contra Cristo quando você escandaliza o seu irmão. Esse é o verdadeiro escândalo. Né? O crente, irmão, não pode ser igual a Caim. Eu falo isso aqui desde que assumi essa igreja. Qual é a grande frase de Caim que ficou na nossa cabeça? Sou eu o guardador do meu irmão? O crente responde como? Sim, eu sou. Eu sou guardador, como Cristo é o meu guardador, eu sou o guardador do meu irmão. Não é guardador da vida dele, no sentido de querer controlá-lo, tomar conta, mas eu sou guardador do meu irmão, me preocupo com o meu irmão para que ele se pareça mais com Cristo. Esse é o princípio do discipulado, é esse. Discipulado é você fazer tudo o que você puder, inclusive sacrificialmente, para que o seu irmão, para que a sua irmã se pareça mais com Jesus. Essa é a definição de discipulado. Seja o que você fizer, é uma classe que você está dando, é uma conversa que você está tendo regularmente com alguém, abrindo a Bíblia, estudando, é no jogo de futebol, a forma como você age ali, o modo como você se comporta, o seu cérebro lá atrás está dizendo assim, eu tenho que ajudar os meus irmãos a se parecerem mais com Cristo. Seja na mesa de jantar, no culto na igreja, no campo de futebol, fazendo o que estiver fazendo. Essa é a preocupação. Crente não pode ser igual a Caim. Crente não pode dizer... não sou guardador do meu irmão, não tem nada a ver com o meu irmão. Não, crente tem, senão ele não entendeu o Evangelho. E por isso Paulo diz, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Paulo está usando aqui uma hipérbole, uma expressão de intensidade, quando ele diz, nunca mais comerei carne. Entendeu? Paulo está falando de carne sacrificada ao ídolo, tá, irmão? Antes de você aí condenar o churrasco, por favor. Paulo era judeu. O judeu come carne. Ele não come carne sacrificada ao ídolo. O judeu nunca nem pensaria, que Paulo está lidando aqui com a ala gentílica da igreja. Essa ala é problemática. Os judeus em Corinto tinham seus próprios mercados, produziam e vendiam suas próprias carnes, justamente para nunca comer uma carne que tivesse sido oferecida ao ídolo. Eles parecem muito melhores, mas na verdade estão presos. O crente é que é liberto. O crente vai poder comer essa carne, não no templo. Não lá naquele momento de oferecimento ali. Mas ele sabe que ele pode ir no mercado, e a gente vai ver isso adiante, né, comprar a carne que ele sabe que foi oferecida a ele, levar para casa e comer. Inclusive, Paulo vai falar sobre o que ele tem que fazer quando carne é oferecida, essa carne é oferecida na casa de uma pessoa não crente. Paulo vai instruir sobre isso. Então, o crente é livre para fazer e principalmente para não fazer. Agora, o judeu não, o judeu é preso. O judeu ele tinha lá seu próprio... açougue, ele tinha as próprias coisas dele, nunca fariam uma coisa dessa, né? Então, Paulo não está falando aqui de comer carne, por favor, tá? E muito menos carne de porco, por favor. Ele está dizendo assim, ele está usando uma ênfase, ele está sendo enfático aqui, nunca mais como, eu estou disposto a nunca mais fazer isso, se isso vai causar problema para o meu irmão fraco na fé. Irmãos, a natureza da verdadeira liberdade é essa. É você ser capaz de dizer não para os seus próprios direitos, para aquilo que você sabe que pode fazer. E é exatamente o que Paulo vai fazer no próximo capítulo, o capítulo 9. Parece não ter nada a ver com isso, né? Parece que Paulo vai mudar de assunto agora, porque ele vai começar a falar de sustento dos apóstolos, por extensão, sustento dos
pastores da igreja, dos pregadores da igreja. Ele vai falar disso, né? Tipo, sustento mesmo, sustento financeiro e tal. Não tem nada a ver, não. Paulo acabou de dizer que ele é capaz de abrir mão de direitos. Ele agora vai dar um exemplo grande disso, em que ele vai instruir em outras situações, né? Mas ainda está dentro dessa situação. Ele vai demonstrar como ele faz isso numa coisa muito mais significativa, muito mais importante do que uma refeição. O Evangelho. A pregação do Evangelho. Os irmãos que já conhecem e já ouviram minha pregação sobre esse capítulo, algumas vezes sabem que o verso mais importante, quer dizer, o verso-chave desse capítulo é o verso 23, onde Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar cooperador com ele. Tá? Na nossa versão, para você não ficar aí depois assustado, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Fechando com 3 aplicações. Primeiro, não seja fraco. Não seja fraco. Não fique na igreja 10 anos e aquela falsa humildade, sabe? Não, eu ainda não. Peraí, meu irmão, está na igreja 10 anos e ainda não o quê? Não é capaz de falar, de lidar com a Bíblia, não é capaz de falar da doutrina, não é capaz de explicar o Evangelho? Tem alguma coisa muito errada com isso. Você não pode aceitar isso. Isso não tem nada a ver com sua formação, com sua cultura, com quanto estudo você tem ou deixa de ter. Absolutamente. Isso tem a ver com quanto você ama Cristo, ama a palavra de Cristo. Você tem pastor na igreja, você tem vários homens aqui, várias mulheres aqui que podem explicar a Bíblia para você. Então, se você fica sem crescer, sem se aprofundar, sem entender, não é por falta disso. Não tem nada a ver com sua idade, não tem nada a ver com sua cultura, não tem nada a ver com seu estudo, absolutamente. Tem a ver com seu zelo, tem a ver com seu interesse. Não seja fraco, não seja aquela pessoa que 10 anos depois está lá. Que honra isso traz para Cristo? Que glória isso traz para Jesus? 10 anos depois, eu ainda vou chegar lá, Olha lá. Eu pedi uma vez aos pastores de escola dominical aqui, isso já faz muito tempo, né? Que vinha para cá, dava uma aula, eu sei que eu ainda não faço isso e tal. Eu chamei todo mundo, irmão, não dá. Como é que é isso? Eu sei que eu ainda não faço isso? Pera lá, você tem quanto tempo de igreja? Não dá para você fazer isso, não. Você começa a fazer. Ou então você não pode dar aula. Nós não estamos falando em tese. Nós não estamos falando, jogando doutrina assim. Nós estamos falando de vida. Discipulado não é, olha, procura fazer isso. Eu ainda não consigo, estou há 20 anos no Evangelho, mas eu sou fraco ainda. Não tem cabimento isso. Isso não é a fraqueza, como Paulo está dizendo ali. Esse aí é o desobediente, é a falta de zelo, é a pessoa que não cresce. Se você abrir lá em Hebreus, capítulos 5, 6, 7, você vai ver que o autor tem severas e graves advertências para quem pensa assim. Segundo, seja forte. De verdade. Seja forte. Você já viu aqui que esse pessoal que é forte na fé, que tem conhecimento, não era nada forte. Eles eram apenas pessoas egoístas. Pessoas que não conheciam como deviam conhecer. Se alguém conhece, ainda não sabe como deve conhecer. Por quê? Porque eles diziam conhecer, mas o que eles alegavam conhecer, Deus como único verdadeiro, isso não chegava, não desembocava na vida deles, na verdade. Então o conhecimento podia estar lá, e é importante que esteja. Não despreze isso não. Não use esses exemplos para dizer, viu, não adianta estudar, não adianta conhecer lá. Não faça isso não, que você está indo contra todo o ensino da Escritura. O conhecimento estava lá, mas não fluía, não desembocava na coisa óbvia de agir exatamente como Jesus agia. Pois se eu conheço ele, então eu sei como ele agiria, como ele age com o fraco. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Lá no Antigo Testamento, que ele não vai terminar de quebrar a cana que já está partida, né? Já está assim, ele não vai estar. Aquele paviozinho que está saindo aquela fumacinha, ele não vai lá e acaba de apagar. Pelo contrário, ele emenda, ele faz com que a chama reacenda. Ele não pega aquela coisa que está fraca e termina de piorar a situação. Então, a gente sabe como ele age. Esses homens, essas mulheres em Corinto, que eram muito espirituais, diziam que conheciam, mas estava só na mente deles ali. Então, seja forte de verdade. Forte de verdade é o quê? É a pessoa que estuda, é a pessoa que conhece, ela vai progredindo ao longo do tempo. Você não precisa se tornar super crente em 2 meses, não. Na verdade, você nunca vai se tornar super crente. Basta que você seja crente em Jesus e que você vá crescendo com o tempo.
regularmente lendo, regularmente orando, regularmente no culto, regularmente servindo, regularmente explicando o Evangelho, pregando o Evangelho. Seja forte de verdade, esse é o forte. É aquele que compreendeu que liberdade é dizer, não, eu não vou fazer isso. Mas isso não é pecado? Não é, mas poderia ser se eu fizesse nesse momento, nessa situação, nessa circunstância. Mas é um direito seu, mas eu não vou fazer porque há uma coisa muito mais importante em jogo agora. O Evangelho, a consciência desse irmão, a oportunidade de pregar. E aí esse é o forte. É esse tipo de fortaleza que Deus nos dá. Ela não é fruto da gente, ela é fruto da graça de Deus em nós. E, finalmente, destrua os ídolos do coração. Eles são sutis como esse aqui. Aqui é um exemplo, conhecimento. Conhecimento é bom, conhecimento bíblico é necessário. Ontem um dos irmãos aqui, foi quem? Foi Flávio falou na reunião, né? Flávio falou que ficou assustado, que ele viu aqui, nunca vi tanta gente culta em termos de Bíblia num só lugar. Eu fico olhando assim, peraí. Ele disse, eu fico até intimidado às vezes e tal. Falei, aqui tem muita gente com leitura, o pessoal aprende a ler e vai crescendo realmente, né? E que seja assim mesmo. Cada vez mais culto nas Escrituras, cada vez mais entendido nas Escrituras, mais forte de verdade. Identificando o ídolo do coração, quando vem a soberba, quando vem o orgulho, quando o conhecimento não... Irmão, se há uma coisa que é completamente contraditória, né, é uma contradição de termos, é um calvinista orgulhoso. Qualquer pessoa que conhece um pouco da doutrina calvinista sabe que ela arrasta o seu nariz no chão. É isso que ela faz. Esfrega o nariz no chão assim, e aí quando você vê, é a sua própria mão que está na sua cabeça esfregando. Isso é um calvinista. Se fizer qualquer outra coisa, ele não entendeu doutrina nenhuma. Nem usa essa palavra, nem costumo usar essa palavra no púlpito, né? Mas para deixar bem claro. Então, identifique os ídolos do coração, eles podem ser bem sutis. Destrua-os impiedosamente. Destrua os ídolos do coração impiedosamente. Não se pode dar lugar para eles. Só existe um Deus, o Pai, para quem nós somos, para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, através de quem nós existimos, através de quem nós somos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Fica de pé, porque nós vamos cantar logo após. Nós vamos orar. Depois disso, a transmissão será encerrada, quando nós nos sentarmos para a oração silenciosa, e 10 minutos depois vamos voltar para a nossa escola bíblica dominical. Que hoje vai ser rápida, se você leu a lição, você entende por que eu estou dizendo isso. Então, nós vamos orar, cantar, e os que estão presentes aqui se assentarão para a oração silenciosa, enquanto a transmissão é terminada. 10 minutinhos de intervalo, a gente reinicia. Para você que está nos acompanhando, ou que esteve nos acompanhando até agora, Deus abençoe você, que Deus fortaleça você da forma como deve ser, se você é crente. Se você não é crente, lembre-se, só existe um Deus, um só Senhor, e sem Ele, sem esse Senhor, você não chega a Deus Pai, só através de Jesus Cristo, da obra que Ele fez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Aplica a nossa vida, ao nosso coração, para a Tua glória, para que nós sejamos fracos, como Paulo diz no final da segunda carta aos Coríntios, e nos gloriemos na nossa fraqueza, a fim de que sejamos fortes, como devemos ser, aqueles que são capazes de dizer não a si mesmos, negarem-se a si mesmos, com alegria, inclusive, e para que nós destruamos todo ídolo no nosso coração que tenha a ser identificado. Em nome de Jesus oramos. Amém.